mais uma vez, vamos nos colocar de pé. Vamos fazer uma oração a Deus, ao Espírito Santo do Senhor, que fale conosco nessa noite. Amém? A gente tem falado desde o princípio da reunião, por meio dos hinos, por meio das oportunidades. Então Deus já falou com todos nós, mas agora Deus vai falar por meio do Espírito Santo, para todos nós cumprir a palavra. Amém? Fortalecendo a nossa fé. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração em nome de Jesus. Bendito Deus, aqui estamos nós na tua presença. Somos nós, Deus, teus filhos, e necessitamos tanto do Senhor, Deus. Pai Santo, que o Senhor nessa noite, meu Pai, me use como instrumento das tuas mãos. Pai Santo, que o Senhor fale, meu Deus, com a igreja, fale comigo, que nós venhamos, Pai, em nome de Jesus, sair daqui transportando cheio da tua graça, cheio do teu Santo Espírito. Pai Santo, que nós venhamos, Pai, fazer conforme, meu Pai, a tua vontade, que não saia nada de mim, mas tudo que for feito aqui neste lugar seja para a tua glória, seja para o teu louvor. Assim eu te peço, meu Senhor, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus e abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19. Amém? Pode sentar, nós vamos acompanhar um pouquinho aqui a Bíblia. Daqui a pouquinho nós vamos voltar novamente à prática da oração. Amém? Atos 19, eu vou ler. Os irmãos vão acompanhando aí na sua Bíblia. Amém? Porque na verdade, irmãos, eu ainda quero ver, eu quero ainda estar vivo, mas eu quero contemplar com os meus olhos aquele que os homens do passado fizeram no passado. Eu quero ver também se fazendo no presente em nossas vidas. Amém? Eu quero ver neste lugar pessoas entrarem aqui dentro desse templo, sabe, venha receber o Espírito Santo do Senhor em suas vidas. Eu ainda quero contemplar com os meus olhos pessoas chegarem aqui desenganadas pelos médicos e sendo curadas por meio dos presbíteros, por meio da oração da fé, por meio da oração, sabe, dos homens e das mulheres de Deus que estão na presença do Senhor. Os meus olhos ainda desejam ver, irmãos, pessoas que chegam aqui com as suas vidas destruídas, sem caminho, sem direção, e venham receber aqui neste lugar uma palavra de fé, de esperança, de ânimo, e que possa ter uma mudança real e verdadeira aqui neste lugar. É necessário nós nos posicionar como homens e mulheres de Deus na presença de Deus. É necessário a igreja em si, todos nós, irmãos, começar a enxergar o Evangelho de modo diferente. Pregar a palavra sem ter medo, com ousadia que vai acontecer, porque a palavra de Deus nos garante que Deus vai confirmando aquilo que os seus filhos irão pregar da glória em diante, desde o passado, confirmando, e nos dias de hoje não é diferente. Amém? Então está aqui Atos 19, que diz: enquanto Apolo estava em Corinto trabalhando na obra do Senhor, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que existia o Espírito Santo. Mas encontrou ali alguns discípulos, obras que ainda não tinham sido contempladas, completa, né? Não havia completado a obra naquelas pessoas. Porque eles recebiam, eles diziam aqui, e perguntou: recebeste o Espírito Santo? E eles não sabiam nem o que era, não sabiam nem que existia o Espírito Santo. Aí perguntou: quem foste batizado então? Respondeu: com o batismo de João. E disse que certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, e isso é Jesus. Quer dizer, não estava completa a obra na vida daquelas pessoas. É necessário também nós, nos dias de hoje, pregar o Espírito, que existe um batismo com o Espírito Santo verdadeiro, para que as pessoas busquem e almejem isso de tal maneira que nada nessa vida possa impedir elas de poder buscar a presença e o batismo com o Espírito Santo. Então Paulo contemplou com seus olhos aquela situação. Espera aí, então calma aí. Vocês não sabem nem que existiu o Espírito Santo? Quantas pessoas às vezes estão há 10, 20, 30 anos e ainda não recebeu o selo
o batismo com o Espírito Santo, porque João Batista batizou com água para o arrependimento, mas Jesus nos batizou com fogo pelo Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos ter visão do céu, essa obra completa, ter força para continuar batalhando, sabe, trilhando os caminhos do céu. É necessário, irmão, nós buscarmos e sermos cheios do Espírito Santo do Senhor, porque aqui nesse texto vai narrar uma história, e você traz para você e para mim nos dias de hoje. Você vai ver o quanto é importante nós mudarmos essa visão, que no simples fato de eu estar na igreja não me garante a minha salvação. É necessário mudanças e é necessário uma entrega melhor. Amém? É necessário passar pelas águas, mas também é necessário receber o Espírito, para que a minha visão se abra e Deus fale tremendamente com meio de nós. Quem era Paulo? Vocês vão ver aqui pessoas que foram mal orientadas, e o que aconteceu com elas sem o Espírito Santo do Senhor. Amém? Paulo disse: certamente não batizou, mas vemos. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo, impondo-lhe as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falava em novas línguas e profetizava. Então, o mesmo Espírito que habitava em Paulo é o mesmo Espírito que habita na igreja hoje, que é o Espírito Santo do Senhor. Nós, como homens e mulheres de Deus, que aqui estamos cheios do Espírito Santo do Senhor, temos a autoridade de Deus para impor as mãos sobre aqueles que não têm ainda o conhecimento do que realmente é o Espírito Santo, e profetizar e orar e pedir ao Senhor que cele essa pessoa com o Espírito Santo. Essa pessoa vai receber o Espírito de Deus para que ela venha ter uma nova visão daquilo que realmente é a pregação e a palavra do Evangelho do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela tem uma essência, ela tem algo que precisa ser extraído para que venha trazer entendimento às pessoas. Mas como compreender? Lembra de Filipe e o eunuco? Ele lembra as Escrituras: como eu posso entender se não há quem me explique? Então é necessário nós hoje, como homens e mulheres de Deus que aqui estamos, para realizar essa grande obra de Deus, cujo nós fomos chamados para poder realizar e continuar fazendo a obra do Senhor. Amém? E veja bem, quando as mãos, o que aconteceu com aquele homem? Eles foram batizados, sim ou não? Sim. E você acha que é impossível nos dias de hoje isso acontecer? Não. Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente: um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Ela não tem medo do que fala. Ele fala ousadamente: recebei o Espírito de Deus. Porque você tem que ter certeza no Deus em que você serve e no Espírito que está em você. Ou queremos a salvação apenas para mim, porque quando eu recebo o Espírito Santo, o meu desejo já é outro, em ver que outras pessoas sejam impactadas pelo mesmo Espírito e amar o mesmo Senhor e realizar a obra do mesmo Deus. E ele falou ousadamente por 3 meses, irmãos, naquela cidade de Éfeso, quando ele chegou lá, e debatendo, convencendo a respeito do reino de Deus. Debatendo por quê? Porque muitas pessoas têm rejeitado o chamado que têm. Tem muitas pessoas que não querem largar a prática do pecado para não receber o Espírito de Deus. Não querem largar a prática das coisas erradas, tirar de si aquilo que atrapalha a ação do Espírito Santo. Troca Deus, o Espírito de Deus, por qualquer imundícia ruim. Então nós, como igreja do Senhor, devemos pregar como Paulo pregou, ousadamente, dizer a essas pessoas: ou muda, meu querido irmão, ou sua alma corre o risco de perecer no inferno. Ou muda, meu querido irmão, ou o Espírito de Deus não vai habitar em você, porque o Espírito do Senhor não habita em templos imundos, contaminados, porque a igreja hoje sou eu que sou o templo do Senhor, do Espírito de Deus. E Paulo ensinava ousadamente, mas tinha resistência naquela época.
Será que tem resistência nos dias de hoje, irmãos, para o Espírito do Senhor? Você acha que tem alguém que está resistindo? Você acha que tem alguém que não quer? Vocês estão vendo aí que às vezes as pessoas estão pregando, né? Igual até tem um texto muito interessante que foi colocado no grupo, que, né, o mundo prepara para a vinda do anticristo, sim ou não? Mas a igreja, por meio do Espírito Santo, prepara o arrebatamento da igreja. Amém? Não foi assim que estava escrito? Eu tenho a minha memória muito curtinha, mas eu creio que assim estava escrito. Mas enquanto a igreja, nós, irmão, como igreja do Senhor, devemos preparar cada um de nós para o dia do arrebatamento. E para nós subirmos com Jesus, para que nós venhamos ter um encontro com Ele, é necessário nós, sabe, mudar muitas coisas, muitas práticas que muitas vezes nós cometemos de errado, porque não entra em muitas, sabe, o orgulho, o pecado, nada. Nós devemos estar totalmente limpos e mudados para que nós venhamos entrar para a glória do Deus Todo-Poderoso, entrar para os coisas celestiais. E aí é necessário que nós tenhamos mudança. Alguns deles, porém, resistiram. E tem gente que pensa que isso aqui é uma continha, é um gibi, é uma história que não irá acontecer. Isso aconteceu no passado e serve para nós nos dias de hoje. Quando as pessoas estão resistindo ao Espírito Santo, quando as pessoas acham que tem o Espírito Santo e não tem gente que tem e acha que não tem. Então muitas naquela época, já naquela época, se recusavam a crer. Não é bem assim, as coisas não funcionam assim. Esses velhotes estão tudo quadrado, esses velhotes não entendem de nada, é tudo coisas do passado. Lá no original, lá no grego, o Espírito Santo e a palavra de Deus se renova a cada tempo. O meu corpo envelhece, mas a minha mente tem 10 anos, irmãos. Eu penso como uma criança ainda, eu penso ainda como um jovem, eu penso também com muitas experiências que eu já tive com Deus. A minha mente não muda, o que envelhece é o meu corpo, mas a minha mente é a mesma. O meu desejo é o mesmo, mas o meu corpo envelhece. Então não tem negócio que o Espírito Santo muda em decorrência ao tempo. Deus não muda. Deus não muda. Deus não mudou o seu plano de salvação para mim e para você. Deus continua falando: ei, confiai por entrar pela a porta estreita, e o caminho ainda continua estreito, a porta é estreita, porque lá entra quem quer, vai quem quer, para o lago de fogo e de enxofre está preparado para o diabo, Jesus. Mas para nós que trilhamos o caminho do céu, o caminho ainda continua apertado, o caminho, a porta continua ainda apertada, e muitos têm falado aqui nesse texto, têm resistido, não têm buscado, não têm se empenhado. Você lembra de Daniel, no capítulo 10? Olha, Daniel, a primeira vez em que aplicaste o coração em se humilhar e orar e me buscar, foram ouvidas as tuas palavras. Eu fui resistindo durante 21 dias, mas por causa das tuas palavras é que eu vi. Imagina o próprio Deus enviar um anjo contemplar você. Pode contemplar isso, irmão? Um anjo falar para você: ei, irmão, eu vim aqui por causa das tuas palavras, foram ouvidas do céu. Mas se no céu há resistência, imagina para nós aqui nos dias de hoje o quanto de resistência nós temos que enfrentar para poder conseguir fazer uma campanha só de 21 dias de oração. Imagina a força maligna do inferno que nós temos que encarar, irmão, para que essa campanha chegue com sucesso até o final. Quantas portas, quantas barreiras, quantas palavras negativas eu vou ter que encarar para poder vencer os 21 dias, porque eu sei que o Deus que eu sigo, eu sei que Deus tem ouvido a nossa oração neste lugar, e Ele vai enviar o socorro e aquilo cujo nós temos pedido nesta campanha de oração. Porque Deus do passado é o Deus nosso hoje, presente, amém? Mas essa resistência, em nome de Jesus,
é maior do que todo esse mal que tem se levantado sobre a face da terra. Amém? E ele começou, irmão, ali explicarem com mais precisão o caminho de Deus. É isso que está faltando muitas vezes, explicar para a pessoa com mais precisão o caminho de Deus. Não trazendo, sabe, mamãozinho com açúcar para quem precisa de levar uma cacetada muitas vezes na cabeça. Não entregar ali um copinho de doce para aquela pessoa que às vezes quer comer um pedaço de jurubeba. Você está entendendo? A coisa não pode ser dessa forma, meu irmão. O Evangelho quer levar você para o céu, e se fugir disso, está errado. Se fugir das normas, das regras de Deus, está errado. Se eu estiver pregando algo aqui que não está escrito na palavra de Deus, está errado. Porque é o Espírito de Deus que extrai a palavra, a essência, para poder tocar o coração daquele que necessita de ouvir. Talvez essa palavra não surja em todos, mas que um só entenda e compreenda e se converta de verdade dos seus maus caminhos. Amém? Esse é o objetivo de falar com mais clareza, com mais precisão, querendo ele ir para Acaia, incentivar os irmãos a escrever aos discípulos, né? Estou lendo errado, convencendo a respeito, alguns deles resistiram. Olha só, durou isso 2 anos, de modo que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeu como grego. Então quer dizer, Deus não faz acepção de ninguém. O que Deus quer é que leve essa pessoa para o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Veja bem, isso durou 2 anos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas, fazia milagres extraordinários, de sorte que até os lenços elementais eram levados do seu corpo aos doentes, e as enfermidades deixavam, e os espíritos malignos saíram daquelas pessoas. É essa ousadia, meus queridos irmãos, é que nós homens temos que ter essa coragem. Tem um endemoniado aí, tem, eu sei. Vamos orar por ele vai ser curado. Sim ou não? Você lembra de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 13 ao 18, vai narrar uma história, né? Que fala a respeito disso, da oração do justo. Está alguém doente entre vós? Deus mandou chamar quem? O capeta? Não, chamaram o presbítero da igreja. Sim ou não? Chama os presbíteros. Quem é presbítero aqui na igreja? Quem é que são ungidos aqui a presbítero a poder realizar essa obra? Somos nós, homens e mulheres de Deus, para a hora que a oração do justo tem muito em seu defeito. Tiago falando isso, e ele lá na frente está, no versículo 17, ele diz: Elias era humano como nós, e ele orou por 3 anos e meio, parou de chover. Ele era humano, era assim como eu, como você. E que diferença tem isso nos dias de hoje, meu irmão? É isso que eu estou querendo trazer para mim e para você nos dias de hoje. Será que nós somos tão fervorosos como Paulo, como Tiago? Temos a mesma visão desses homens? O que queremos? Aonde você quer passar a sua eternidade? O que você quer para o seu futuro? Como você quer ser usado por Deus? Como você quer que Deus te use na face da terra? Você quer ser usado como Paulo? Você quer ser usado como Tiago, como João, como Pedro? Você quer ser um homem, ou que você quer ser apenas um membro de banco, né? Fica aí sentado, chega aqui um pregador, fala. Eu cumpri o meu protocolo amanhã, às 5 horas da manhã, eu estou no meu serviço, está tudo certo. Não, meu irmão, você pode render mais para o reino de Deus, porque lá no seu serviço também tem gente também que precisa ouvir a palavra de Deus. Você pode dar fruto aqui na igreja, mas você também pode dar fruto lá onde você trabalha, onde você convive, lá na sua família, porque todo mundo aqui, será que tem o pai, a mãe, os irmãos convertidos? Será que não tem ninguém perto de nós que não necessita ouvir uma palavra de Deus? Mas a hora que a gente, às vezes, o Espírito do Senhor, sabe, submete, né, ao anjo da igreja, faça isso, e muitos não têm contribuído para o sucesso das campanhas, muitas vezes na igreja, porque às vezes, irmãos, nós estamos tendo força para poder cumprir muitas vezes aquilo que nós estamos chamando.
continuar fazendo essa obra? Será que eu preciso ter algum conserto, meu Deus? Será que é necessário ter algumas mudanças no Senhor? Olha só, mas olha só, de sorte, irmãos, que os aventais viram, olha, existe um homem, ali deixa eu só procurar, de sorte que até os aventais ficaram doentes. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, os que estavam possessos de espírito maligno, dizendo em nome de Jesus, e que Paulo prega, eu lhe ordeno saia. E os que faziam isso eram 7 filhos de Zeba, judeu, dos principais da onde? Dos sacerdotes, filhos mal instruídos, filhos que foram mal ensinados, querendo usar o nome de Jesus sem ter autoridade. Você sabe o que o Satanás falou para aquele homem, meninos? Ei, eu conheço a Jesus, né? E sei bem quem é o Paulo, sei bem tranquilo quem é esse varão de guerra. Mas você quem que é? E tome-lhe taca, tome-lhe peia, porque não aprendeu direito, ouviu só falar das coisas de Deus. Filhos de sacerdotes aí, pessoas que foram mal instruídas. Ninguém quer ser conduzido por um cego. Quem quer ser conduzido por um cego? Vai cair tudo no buraco. Ninguém quer ir atrás de alguém que vive no fracasso. Ninguém quer ser conduzido por alguém que não enxerga. Coloca um papelão no para-brisa do seu carro, irmão, e vai para casa. Pode ser que você chegue lá, mas tem uma boa chance de você se estumbicar no meio do caminho. Isso é pregar o Evangelho de qualquer maneira. Isso é fazer a obra de Deus relaxadamente. Isso é pregar uma palavra que não tem nenhum efeito eficaz na vida de ninguém. Pregar a palavra de Deus é muito fácil, é muito simples você ler e explicar, mas se você não tem o Espírito de Deus para revelar a essência verdadeira da palavra, não tem nenhum efeito na vida de ninguém. Eu creio e chamo a igreja atual a nós, sabe, a mudar a direção. Sim,
satanistas, às vezes, irmãos, para derrubar pastor, manda mulher. Você sabia disso? Verdade. E tem também satanista que manda homem para derrubar a mulher, tirar da igreja. Aí põe aquele, nas palavras de Deus no grego, e a pessoa não desiste, olha pela aparência, e a mesma aparência que te conquistou. Amanhã ela vai te deixar, porque você vai ficar velho, eu vou ficar velho. Vai mostrar igual um maracujá de gadeira, e cadê a aparência? Aí se você não tem um amor verdadeiro, né? Como é que você vai prosseguir na vida, não é? Uma vez aquilo que te atrai, amanhã vai te deixar. Está velhinho demais, está velhinho demais. Assim, quantas pessoas você já contemplaram com isso? Mas Paulo conseguiu ganhar os macumeiros de lá também. Será que ele conseguiu ganhar pelo menos um macumbeiro? Quem já foi evangelizar em centro espírita? Faz assim. Tem alguém aqui que já foi? Você nunca foi, entrou no centro espírita? Você nunca foi na casa do macumbeiro? Eu já fui uma vez, 2 vezes, lá no Urias Magalhães. Aí você já prestou atenção que geralmente na casa dessas pessoas que praticam feitiçaria, macumbaria, tem sempre alguém ou é doido ou é aleijado. Já prestou atenção nisso? Observa. Talvez você nunca viu, né? Mas a maioria dessas pessoas tem alguém na família que é doente. Sim ou não? E assim que nós temos que ser. Você tem coragem de chegar num macumbeiro, olha, se você não pagar aquelas práticas, e aí eu leio aquele monte dela, te entrega santalhada, né? Aquele monte de imagem. Então eu quero servir a Jesus Cristo dentro de Deus. Existe isso nos dias de hoje. O que Deus está precisando? Que nós tomamos coragem. Talvez nós temos coragem de fazer tudo. Menos fazer da forma que Deus manda a gente fazer. Amém? Agora, levado pelo Espírito, ele foi para Jerusalém, não sabendo que lá lhe ia acontecer. Eu não sei o que vai acontecer comigo, irmão. Eu não sei o que vai acontecer com você, irmão. E fizeram as contas, irmãos. Naquele dia, o seu preço, o valor chegou a 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém? Agora eu quero fazer com você uma oração em nome de Jesus. Você entendeu a palavra? Amém? Eu quero orar por você que quer receber o Espírito Santo. Eu quero orar por você que quer ser curado. Eu quero orar por você que quer receber de Deus autoridade, poder e interpretar essa palavra. Eu quero orar por toda a igreja. Eu quero convidar todos vocês a virem aqui à frente do altar do Senhor.